Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos então a mais um vídeo. Hoje então, dando início ao vídeo mais importante que eu já gravei até hoje, porque é um vídeo muito sério que envolve um engano milenar que está sobre essa terra e que infelizmente já ceifou muitas almas. Então é isso, que o Espírito Santo de Deus, e não eu, possa convencer a todos que estão aqui da justiça, do pecado, da verdade, do juízo, e que, enfim, a verdade possa prevalecer, a vontade do Pai possa prevalecer. Então é isso, vamos dar início aqui. Então, basicamente, irmãos, eu vou estar explicando nesse vídeo o porquê que Maria não pode interceder por ninguém, porquê que santos não podem interceder na sua vida e porquê que você não deve pedir para santos. Além disso, também eu vou refutar algumas questões das doutrinas e dogmas católicos, e aí só vai restar você com Deus para decidir se o que eu estou falando é a verdade ou não é. Então, para começar aqui, quando você é confrontado com a verdade, você tem duas opções. Ou você aceita ela, né? Então você ora, busca a Deus, lê a palavra de Deus, pede a Ele para te revelar a verdade, para que você não esteja em engano. Peça para que Deus revele para você realmente a verdade integral, para que você possa se aproximar dele. Por quê? Porque Jesus Cristo, a palavra de Deus, é a verdade. Ou seja, você estando próximo da verdade, você está próximo de Jesus. E você estando próximo de Jesus, você está próximo do Pai. Então, a segunda opção é você rejeitar essa verdade e ignorar. Só que eu não recomendo você fazer isso. No fim do vídeo, tem versículos bíblicos mostrando o porquê que não é adequado, não é a melhor opção você rejeitar a verdade. Então, eu vou começar aqui. Só que antes disso, eu gostaria de dizer uma coisa. Este vídeo ele não é gravado com o intuito de ódio a ninguém. É simplesmente com o intuito de amor mesmo. Porque Jesus Cristo, Deus, Ele nos ama, Ele não quer que ninguém seja condenado. E sim, que todos estejam próximos dEle. Ele quer que você se achegue a Ele. Pois para Deus nós somos como ovelhas. Como ovelhas, simplesmente assim, nós somos como pó. Ele sabe da nossa fraqueza, das nossas fraquezas, sabe de tudo. Então, tudo que você tem que fazer é chegar perto dele e ele vai te receber, sabe? Então, voltando aqui, nós somos como ovelhas para Deus. Então, beleza. Acho que eu vou começar aqui que o vídeo vai acabar ficando bem longo. Tá, então vamos começar pelo primeiro tópico. Jesus fundou a Igreja Católica. Então, naquele versículo em que Jesus chama Pedro e fala a ele que ele será a pedra que edificará a sua igreja. Ele está falando da Igreja Católica? Será que ele estava falando sobre isso? Então, quem é a Igreja de Jesus Cristo, segundo a Bíblia? A Igreja é o conjunto dos salvos, né? Então, Jesus é a cabeça da Igreja e os salvos são as partes do corpo da Igreja. E o conjunto deles é a noiva de Cristo, que são os salvos, né? Então, cada parte do corpo, desde o pé até o pescoço, todas as partes do corpo
seja a mão, seja a pé, seja o que for, tem igual importância, porque o Senhor utiliza-nos, utiliza da sua igreja, cada qual como Ele quer, para a sua honra e glória. E é por isso que Ele dá alguns para profetas, alguns para pregadores, dá dons de cura para as pessoas, cada um, conforme a vontade dele, recebe um dom, recebe um papel para ser desenvolvido na Igreja de Cristo. Então, através da leitura da Palavra de Deus, nós sabemos que a Igreja Romana, que foi fundada ali por 300 depois de Cristo, e que quando foi fundada, foram instituídos juntamente com os livros canônicos da Bíblia, instituídos muitas práticas pagãs que na Bíblia inteira são abominadas. A partir disso, de estudo e de oração, você consegue saber que a igreja fundada por Jesus Cristo não é a Igreja Católica. Então, entre essas práticas pagãs, nós temos o seguinte: a hóstia, freiras, confessar os seus pecados para padres, a intercessão de santos e de Maria. Então, começando pela hóstia. O que é a hóstia, meus irmãos? A hóstia, ela não, em nenhum momento tem isso na Bíblia. Ela não vem da questão da Santa Ceia, porque Jesus Cristo, quando ele fala sobre o pão ele é o pão da vida, e quando ele fala que compartilhareis desse pão, ele está falando da palavra, porque Jesus é o verbo, ele é a palavra de Deus. E ele diz também que ele é o pão da vida. O pão é a palavra de Deus para você compartilhar. E o sangue, que é o vinho, é simplesmente a cruz que você toma todos os dias, o sacrifício de Jesus Cristo, que lava os seus pecados e que te concede a vida eterna. Este é o sangue dele, este é o pão dele. E não um pão físico, um vinho físico que você toma. Por quê? Qual que é a importância de tudo isso? Porque também nós temos muitas igrejas evangélicas que falam do pão de Deus, do sangue de Jesus, só que isso está errado. E por quê, então? Primeiro nós vamos entender qual é a origem deste hábito. Vamos lá, então. Aqui eu não vou convencer ninguém com gritaria. Eu vou buscar falar da forma mais calma possível, porque Deus está na paz, está no raciocínio, né, no culto racional a Deus. Então, é isso. Eu vou buscar explicar da forma mais racional possível. E quem quiser acreditar na verdade, que acredite. Tá, então basicamente, este sacrifício que era feito da hóstia, né, que é feito a hóstia hoje em dia, desde a época dos romanos, qual que é a origem dela? A origem dela vem antes do cristianismo. Já era feito a deuses pagãos, nos quais era feito com que aquela hóstia fosse um sacrifício, como se fosse a carne dos deuses deles sendo sacrificada. Feito então pelo Império Romano. Aí eles pegaram e instituíram isso, fizeram um sincretismo com o catolicismo de Jesus, com o cristianismo de Jesus Cristo. Então, o que acontece? Aqui, você entrando nos documentos da Igreja Católica, o que eles mesmos estão dizendo aqui? Isso daqui vem de um documento oficial da Igreja Católica, no Concílio de Trento. Olha o que eles dizem aqui. Se alguém negar que no sacramento da Santíssima Eucaristia estão contidos em verdade
real e substancialmente o corpo e o sangue, juntos com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e consequentemente todo o Cristo, mas disser que está nela somente um símbolo, figura ou força que seja anátema. E o que é anátema? Alguém que é maldito. Então, maldito aquele que disser que a hóstia, a Eucaristia, não é o corpo de Cristo. Só que o que a palavra de Deus tem a nos dizer? A palavra de Deus nos diz o seguinte, que Jesus fez um sacrifício perfeito, pois ele não tinha pecado, e como cordeiro perfeito ele se entregou. Então, através do seu único sacrifício, ele lavou o pecado de muitos, de todos aqueles que crerem nele, que forem salvos. Beleza. Então, esta é a primeira parte. Então, assim, se toda vez que você está comendo a hóstia, segundo a própria Igreja Católica, e isso vigora até hoje, você está matando a Jesus Cristo, mas Jesus Cristo fez apenas uma vez o seu sacrifício, biblicamente. Você não deve estar matando Jesus Cristo. Toda missa, todo dia, isso não deve ser feito. Portanto, isso é uma prática pagã, no qual é como se fosse necessário matar Jesus Cristo toda vez. E eles mesmos estão dizendo aqui no documento oficial que aquele que disser que é simbólico, que isso é simbólico, que não, Jesus realmente não está morrendo ali, que a hóstia não é o corpo de Cristo, e que o sangue de Cristo está ali também, que é maldito todo aquele que não crê nisso. Então, assim, isso não vem de Deus. Então, eu vou falar brevemente aqui sobre a questão das freiras. As freiras eram as chamadas virgens verstais, que também era uma prática pagã de deuses pagãos, na qual essas virgens tinham que se manter puras para que então pudessem manter o fogo do templo acesa, um fogo que se mantinha aceso o ano inteiro. Só que isso não vem do cristianismo, não tem nada na Bíblia que fale sobre isso. Deus não mandou ninguém fazer isso. Isso foi um sincretismo que a igreja, que os romanos misturaram com o catolicismo. Então, eu não vou me aprofundar nisso porque esse vídeo já está ficando bem longo. Confessar a padres. Nós devemos confessar apenas a Deus todos os nossos pecados. E quando você confessa ao Pai, Ele te perdoa. E não confessar a homens, porque Jesus Cristo também fala: a ninguém chameis de Pai nessa terra, a ninguém chameis de Mestre. E esse Pai é o Pai no sentido, o quê? No sentido espiritual. Então Ele não quer que você chame ninguém de Padre e nem de Papa, como se essa pessoa tivesse uma autoridade perante Deus, sendo que o seu único Pai é o que está nos céus. É a Ele que você deve confessar os seus pecados. Então, é uma coisa assim muito clara, mas tem pessoas que nunca ouviram isso. E tenho amigos meus, mais novos do que eu, que são católicos, e que provavelmente estão ouvindo pela primeira vez algumas coisas aqui. Então, é justamente sobre a verdade, né? A verdade, quando você conhece a verdade, ela te liberta. E você se aproxima de Deus. Então, isso daqui não é um ataque a ninguém. É um ataque aos demônios, né? Na verdade, é um ataque à mentira, mas não às pessoas. Então, aquele que quiser me xingar, muito obrigado. Você vai estar dando mais visualização aqui para o canal. Enfim, se você acha que esse vídeo está te edificando, né, alguém que já sabia dessas coisas, ou alguém que está acordando para a verdade agora, compartilhe, deixe seu gostei. Então, vamos lá. Qual que é a próxima coisa?
aparição de demônios e idolatria. Então aqui neste livro nós temos uma imagem representativa da hóstia, sobre a qual o que acontece na Igreja Católica? As pessoas têm que se ajoelhar para a hóstia, certo? Isso é uma prática pagã. Seria a Eucaristia ou o Sagrado Sacramento. Só que a Bíblia nos fala: pois Cristo também morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Isso está em 1 Pedro 3,18. Morreu uma única vez. Tá bom. Então, aparição de demônios. Beleza. Primeiramente, antes de falar sobre isso, alguém aqui acha que isso daqui é normal? Ó, Papa Pio XII, Papa João Paulo II, vocês acham que isso daqui é normal, que vem de Deus? Não, né? É até assustador. É um negócio satânico isso daqui, pelo amor de Deus. Os caras coroando e se curvando a uma imagem de escultura. O que fizeram da mãe de Jesus Cristo? Meu Deus do céu, cara. Então vamos lá. Da onde começou esse culto à Senhora de Fátima? Por acaso a Bíblia dá embasamento? Não, a Bíblia fala que ela era assim como nós, né? Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória do Criador. Portanto, todos nós precisamos da reconciliação que vem através de Cristo, inclusive a sua mãe. Pois ela era um ser humano como nós. Ela era bem-aventurada. Foi escolhida para ter Jesus Cristo. Foi uma virgem. Depois ela teve filhos com José, outros filhos, os irmãos de Jesus. Mas ela também pecou, ela também sentia raiva, enfim, é uma coisa muito óbvia, não vou ficar perdendo tempo também falando disso. Aqui eu estou falando para quem quer escutar, para quem está preocupado com a verdade. Enfim, tem pessoas, meus amigos, que não adianta. Tem pessoas que já estão condenadas, que não vão escutar. E infelizmente, assim, é um negócio espiritual, né? É uma prisão espiritual, são correntes demoníacas que nós temos que orar para Deus. A pessoa tem que orar para Deus, pedir perdão realmente. Todos nós, na verdade, né? Para que as correntes que estão em nossa vida sejam vício em álcool, o qual Deus já curou instantaneamente, muitas pessoas, já fez milagres, e outras também gradualmente. Deus é um Deus de liberdade, né? Então, assim, vício em cigarro, vício em drogas, vício em pornografia, Deus livra dos vícios, assim como Ele quebra as correntes espirituais, assim como Ele salva satanistas, tem aparecido para muçulmanos. A graça de Deus, assim, está sendo revelada no mundo inteiro, através de milagres. Glória a Deus por isso. Então, assim, querendo ou não, tudo aquilo que não é verdadeiro te afasta de Deus. Então, se você até este momento estava inserido no catolicismo, você tem que pedir para Deus, orar para Ele. Primeiro, pedir perdão. Segundo, orar para que Ele rompa todas as correntes do inimigo, porque você quer estar o mais próximo possível da graça dEle. Pedir para que todas as correntes, todas as legalidades que você deu, legalidades espirituais, sejam rompidas. Então, o que acontece? Onde que começou essa coisa de peregrinação a Nossa Senhora de Fátima? De onde que começou isso? Começou dessa história aqui, dessas 3 crianças chamadas Jacinta, Francisco e Lúcia, certo? Então, o que aconteceu? Um demônio se passou por Maria de Fátima para que ocorresse essa idolatria. Então, Satanás, muito astuto, já sabia da idolatria que ia acontecer pelos séculos vindouros. Então, o que ele fez?
Ele apareceu para essas crianças aqui. Vamos lá. Olha, daqui a pouco eu vou finalizar esse vídeo para não ficar tão longo. Aliás, é basicamente o que acontece. Satanás apareceu para essas crianças. Quando ele apareceu, elas sentiram medo. Elas não sabiam se aquilo vinha de Deus. E a própria menina, a própria Lúcia, fez um livro. Neste livro ela fala sobre o... Pelo amor de Deus, aqui tá difícil de encontrar, eu vou encerrar esse vídeo e eu continuo no próximo vídeo, porque é muitas verdades que precisam ser faladas. Enfim, acompanhe o próximo vídeo e que Deus os abençoe. Até a próxima.